Bom, muito boa tarde. Eu quero agradecer o convite da Vera, da coordenação do curso, pelo convite. Eu tenho, depois que saí do Ministério, viajado muito pelo Brasil falando sobre saúde pública, desafios, perspectivas, possibilidades. Andei muito pelo mundo também. Curiosamente, a China, no ano passado, montou uma equipe de especialistas, 2 ingleses, um australiano, um tailandês e eu, porque eles pediram um diagnóstico do sistema de saúde chinês. A situação é muito grave, muito caótica, né? Nosso sistema de saúde, nosso tão criticado SUS, perto do sistema chinês, é uma espécie de sistema de saúde pós-moderno de um país muito rico, sensacional. Mas o convite me agradou particularmente porque eu não tenho tido muita oportunidade de polemizar, digamos assim, né? Sobre um tema tão importante e com essa abordagem que esta sessão propõe. Então, ao pensar na linha de raciocínio e de apresentação para hoje, eu optei, talvez, não entrar no tema em si especificamente, que eu não sou especialista na área, mas trazer algumas categorias macro, evidentemente polêmicas, que, a meu ver, contribuem para o debate, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista acadêmico. E, de uma certa forma, eu tentei tocar um pouco no que o título da sessão coloca, inclusive com uma pequena e elegante provocação ao final sobre determinantes sociais. Então, na realidade, me parece que, para que o tema possa ser discutido com profundidade, seria importante pensar um pouco essa questão do complexo industrial, ou complexo econômico-industrial, ou, lembrando do nosso querido Ézio Cordeiro, complexo médico-industrial dos anos 80, era um pouco diferente do de hoje, mas, enfim, transita pelo mesmo espaço. O segundo ponto, algumas transições que perpassam todos os sistemas de saúde em todo o mundo, e pensando 2 dessas transições para aprofundar um pouco, e, no final, a questão da determinação social numa visão moderna. Bom, não tem um ponteirozinho aqui, mas, enfim. Esse é aquele famoso slide do Carlos Gadelha, onde você tem, de um lado, na parte de cima, o conjunto de indústrias do setor, de cima, né? Farmacêutica, com vacinas, hemoderivados, reagentes, equipamentos, né? Todos eles eletroeletrônicos, órtese e prótese, material de consumo. Nós poderíamos aqui agregar, por exemplo, tudo que significa hoje serviços para o sistema de saúde público e privado, serviços de segurança, alimentação, infraestrutura, manutenção de equipamentos, tecnologia da informação. E poderíamos até também acrescentar um outro retângulo aqui, que seria o que hoje aparece como um componente também cada vez mais importante, que são os alimentos terapêuticos ou alimentos funcionais, né? Uma interface entre a indústria de alimentos e a prevenção, né? Recentemente, uma empresa farmacêutica e uma empresa de cosméticos lançou uma linha de medicamentos voltados para a questão de cabelo, pele, etc, etc. Tem muita coisa nova por aí. Na parte de baixo você tem exatamente o espaço onde essa produção se realiza, né? Consumo. E é importante aqui, você tem o sistema de inovação aqui, você tem a regulação do Estado, promoção e tal, mas o importante aqui é o cimento. O que cimenta, né, o que dá sentido e que permite uma inter-relação harmônica é o saber médico e as estratégias de mídia e de marketing. Claro, saber médico, no sentido geral, poderia ser saberes dos profissionais de saúde, mas o saber médico, com certeza, aí mais hegemônico, é exatamente o que cimenta e dá sentido à relação entre a produção e o consumo. As transições, né, nós poderíamos listar aqui 8, 9 ou 10, mas, enfim, as mais importantes, a demográfica, a epidemiológica, a alimentar, a econômica, a tecnológica e a cultural. Essas duas impactam profundamente a formação médica, ou seja, na realidade, uma grande questão que tem a ver com a nossa discussão aqui é quem educa os prescritores. Qual hoje a importância, por exemplo,
das sociedades médicas de um lado, da indústria de outro, na conformação de uma política de educação. A educação aí pode ser colocada entre aspas, eventualmente, continuada dos profissionais médicos, e isso também transborda para outros profissionais de saúde. Essa transição cultural, ela é um processo extremamente complexo, que tem várias facetas, que tem aspectos positivos e aspectos negativos, né? Alguns deles estão colocados aqui. Hoje, o novo terapeuta do mercado, né, o Dr. Google, todo mundo sente uma dor, acorda de manhã com uma dor e digita os seus sintomas na internet, imprime 150 páginas e leva para o seu médico para que ele tome alguma providência sobre aquele caso, né? Isso está impactando cada vez mais também a relação médico-paciente. De um lado, terapeutas sem tempo para ouvir e sem formação para colocar a mão sobre o seu paciente, né? A primeira droga que se prescreve ao paciente é o terapeuta, né? E de outro lado, pacientes cada vez mais influenciados por aspectos culturais, educacionais e estratégias comerciais, que o tempo todo pensam que estão desenvolvendo alguma nova patologia. Isso impacta também o fenômeno da judicialização, não é? E aqui nós temos 3 categorias, né? Direito, que está na Constituição, temos como é que se dá o processo de construção de necessidades em saúde, e temos essa questão central, aí nós temos que pedir a ajuda de Freud, Lacan e tal, que é a questão do desejo. Quer dizer, na realidade, muitas das vezes, muitas das demandas que chegam ao judiciário, no sentido de que se dê garantia àquele cidadão de um pleito sobre um tratamento, um medicamento, se colocam mais no espaço do desejo do que da necessidade ou mesmo do direito. Então, essa também é uma área muito complexa. Todo esse processo está permeado por estratégias diversificadas de ampliação do consumo. Então, você tem hoje revistas para mulheres, N revistas, grande parte do conteúdo, direto ou indiretamente, trata de saúde, trata de prevenção, trata de promoção. A questão estética virou uma questão central nessas revistas masculinas também, jornais, TV e rádio, né? E as revistas semanais também, chamando a atenção das revistas semanais, a mais conhecida de todas, né? A Veja, financiada pela indústria ao colocar uma chamada de capa, uma nova questão no campo da medicina. Na verdade, é a indústria que está por trás financiando aquela e lançando um novo produto, normalmente, né? Ou seja, há um processo de medicalização na sociedade em andamento, né? Onde todos os espaços da vida são submetidos às práticas institucionais do complexo médico-industrial. Isso é extremamente complicado, porque, de um lado, essa transição cultural ela permite que o cidadão comum, o homem comum, tenha mais acesso a informações. Tem muita coisa veiculada que é positiva, mas eu diria que o vetor resultante desse processo é fortemente negativo, no sentido desse ponto. Ou seja, cria-se uma consciência sanitária distorcida. Por exemplo, quando uma determinada estratégia comercial da indústria, dirigida diretamente à população, seja um alimento, fast food, seja um medicamento, né, além de vender o objeto em si, vende uma determinada perspectiva da sociedade e de como esse consumidor se insere nessa sociedade, né? Eu tratei disso há quase 30 anos atrás num livro, mas acho que essa questão continua atual, que é, ao ver a publicidade de medicamento na televisão, eu estou não só sendo induzido a consumir um produto, mas também estou sendo educado pelo conteúdo da mensagem publicitária que expressa uma determinada maneira de ver a medicina, a saúde, a prevenção, a promoção, etc, etc. E só chamando a atenção para esse aspecto aqui, porque os prescritores são profundamente impactados por isso, não é? Quer dizer, é senso comum que um profissional que faz videocirurgia, ou que faz cirurgia robótica, ou que trabalha no que se chama de alta complexidade, é um profissional que lida com um espaço muito mais complexo do que um clínico que trabalha aqui, do outro lado da Leopoldo Bulhões, nessa comunidade. Quando, na realidade, nós sabemos que, possivelmente, o tipo de capacidade desse terapeuta atuando aqui nessa comunidade é tão mais complexa do que qualquer tecnologia que lida com máquinas, com equipamentos, com imagem, etc, etc.
Bom, se nós somarmos a isso, dentro ainda dessa transição cultural, toda a questão de propaganda de medicamentos, ou seja, propaganda ética, que é propaganda dirigida diretamente aos médicos e regulamentada no Brasil pelo Código de Ética Médica, seja a propaganda popular dirigida pelo rádio e pela TV, que, aliás, nessa época agora que começa a esfriar, vocês percebem que vê televisão, quem tem tempo que vê televisão, que publicidade de antigripal é uma coisa sensacional, né? Aumenta muito. E novas estratégias que são multivariadas. Uma das mais engenhosas é, por exemplo, uma campanha de utilidade pública, onde a televisão, em associação com uma sociedade de especialistas, chama atenção para um determinado problema de saúde. Diabetes, hipertensão. Na realidade, coincidentemente, ao mesmo tempo, está sendo lançado um novo produto para tratar essa doença e um exército de propagandistas está visitando os médicos especialistas nesse exato momento. Ou seja, na verdade, é uma campanha de utilidade pública, em princípio, positiva, mas na realidade ela esconde uma estratégia mercadológica por trás. O conjunto de publicidades institucionais aqui de entidades, órgãos do governo e organizações não governamentais e outras, e toda a publicidade voltada a planos de seguro-saúde, e aí tem uma coisa curiosa que é uma obsessão das publicidades em engenhocas que voam, né? Normalmente as propagandas de planos de seguros elas apresentam UTIs móveis, não é? Antigamente apareciam CTIs de, enfim, suecos, né? Com enfermeiras suecas, com uma coisa meio... Agora não, é mais avião e helicóptero, né? Isso é muito marcado. Ou seja, você tem um conjunto de estratégias voltadas para a ampliação do consumo, né? Revistas, jornais, TV, rádio, etc. Né? A de medicamentos dirigida aos médicos e à população através das mídias. Mas também temos publicidade de alimentos, né, de fast food, de alimentos infantis. Essa é uma área de refrigerantes, né, de grande polêmica, porque essa é uma área hoje talvez das mais críticas da interface governo-indústria, do ponto de vista de regulação dessa questão. A própria Organização Mundial da Saúde está envolvida com essa discussão. E a nossa famosa propaganda de cerveja, que eu me envolvi numa sensacional polêmica com o Zeca Pagodinho, estou até com saudades, que são os artistas e os atletas a serviço da alienação, né? Quer dizer, então, há uma exuberante, digamos assim. E o curioso é que eu nunca vi até o momento nenhuma entidade feminista, se tem alguma feminista presente aqui, militante, me permito a crítica, se colocar em relação ao conteúdo dessas publicidades que normalmente tratam a mulher de maneira muito, digamos assim, vil. Seria um termo razoável, né? Então, isso chegou ao extremo, né? Existem várias pesquisas mostrando, por exemplo, que é difícil você mudar o padrão de consumo alcoólico de um adulto. Normalmente, após os 20 anos, 20 e poucos anos, esse padrão de consumo está mais ou menos estabelecido. O que a propaganda pode fazer é substituições, né? Eu posso eventualmente ser induzido a experimentar uma marca de cerveja. Agora, em crianças de 11, 12 anos, é um momento em que você estabelece padrão de consumo. E aí a propaganda ela tem essa função. Né? Então, isso aí tem vários estudos mostrando isso. O grupo da Unifesp e pesquisas publicadas em outros países, demonstrando que realmente é uma relação direta. E vocês sabem que há uma dificuldade muito grande de regulação desse tema, dado que o Congresso Nacional resiste bravamente a qualquer modificação, considerando os muitos bilhões de reais que são faturados pela mídia com esse tipo de propaganda. Só para encerrar, para falar um pouco, provocar um pouco mais, e o clímax disso é que é lamentável, é a nossa seleção canarinho ser financiada, patrocinada por uma marca de cerveja. Né? Bom, e nós temos então essa questão cultural, a incorporação de todos os espaços da vida, as práticas do complexo. Então, hoje, são objeto de intervenção da medicina a infância, a adolescência, o adulto jovem, o idoso, o aluno irrequieto, quer dizer, antigamente, o Juquinha da piada, né, aquele garotinho pentelho, chato, né, inquieto, que complicava, agora ele tem transtorno de aprendizagem, tem que tomar Ritalina, então, e tem agora uma nova síndrome que está incomodando muito os médicos, que são adolescentes que não fazem nada, não saem de casa, não saem do quarto, não estudam, não trabalham, não fazem nada. E, bom, já estou inventando um remédio novo para esse tipo de patologia também. Tristeza, melancolia, virou depressão, etc, etc.
No fundo, o que eu estou querendo sustentar é que todo esse processo, todo esse contexto, cria uma consciência sanitária negativa, uma consciência sanitária alienada, que aliena o sujeito da percepção real e concreta dos determinantes sociais, das questões políticas que estão colocadas no processo de manutenção e de recuperação da saúde. E aí, lembrando o nosso querido Marx, trata-se disso, internalizar nos indivíduos como necessidades individuais as necessidades da produção. A produção não produz somente um objeto para o sujeito, mas igualmente um sujeito para o objeto. Isso tem muito a ver com a riscofobia, com agora as novas... Cada vez que eu leio um artigo sobre o índice de colesterol, daqui a pouco vai ser menos 12 graus Kelvin. Quer dizer, não dá. Era 200, agora é 170, agora é 120, agora 100, já é complicado. Quer dizer, estatina para tudo que é lado. Muito complexo, mas é um pouco isso. Essa é a lógica, internalizar nas pessoas necessidades da produção. E aí o Enfio, em 2 slides, sintetizou 30 teses de doutorado. Então, o dono da indústria farmacêutica, um pesquisador, parabéns, o remédio que o senhor descobriu foi aprovado. Agora só falta o nosso departamento de marketing criar a doença. Então, o Enfio, em 1981, ele publicou isso na revista da Associação Médica Brasileira. Em 1981, eu guardei, isso estava na minha monografia de mestrado, e ele sintetizou com brilhantismo isso aí. Para ajudar um pouco a nossa reflexão aqui, o Roland Barthes tem um livro chamado Mitologias, muito interessante. Ele trata das mitologias que circulam na sociedade contemporânea, as representações falsas, crenças errôneas, o trabalho sobre os mitos. E ele fala o seguinte: o mito é constituído pela eliminação da qualidade histórica das coisas. Nele, as coisas perdem a lembrança de sua produção. A função do mito é evacuar o real. Ou seja, então, de repente, todo o problema da humanidade está sobre se eu posso comer ou não ovo, ou se eu posso comer ou não churrasco com mais ou menos gordura, ou se eu posso, enfim, por aí nós podemos ir longe. Esse trecho aqui é sensacional. O mito é uma fala despolitizada. Ele não nega as coisas. Pelo contrário, o mito fala delas. Mas purifica-as, inocenta-as, fundamenta-as em natureza e eternidade. Dá-lhes uma clareza não de explicação. É muito complicado entender isso tudo. Mas de constatação. Se constato sem explicar, pouco falta para que ache normal, decorrendo da natureza das coisas. Fico tranquilo, suprime toda e qualquer dialética. Ele organiza um mundo sem contradições, porque sem profundeza. Eu acho que o Roland nos ajuda muito nessa questão. Uma questão central para mim, portanto, é isso. Giovanni Berlinguer, que é professor honoris causa desta casa, trata o conceito de consciência sanitária na dimensão individual, ou seja, o processo através do qual cada um de nós, cidadãos, construímos uma percepção sobre saúde, sobre a nossa saúde de cada um, mas também como coletivamente conquistar melhor saúde. Está lá na Constituição, mas uma questão central é essa aqui, como se constrói os padrões de percepção, compreensão e avaliação da saúde pelos cidadãos. É um bem público, uma mercadoria, é o status a ser alcançado através do consumo, todo esse processo de reificação da tecnologia é o que eu exemplificaria como uma consciência sanitária negativa. E também essa questão de Gramsci. No fundo, trata-se de, a meu ver, todo esse processo de perda de hegemonia gradual na política, mas eu também acho que na ideologia do movimento da reforma sanitária brasileira, do movimento sanitarista que conquistou a hegemonia política em 88 com o Sistema Único de Saúde, mas ao longo do tempo vem perdendo, a meu ver, para todos esses fatores, para toda essa dinâmica, espaço na luta pela construção de uma consciência sanitária positiva, podemos chamar assim. E, por fim, para polemizar um pouquinho aqui, a coisa do modelo do Whitehead, é que eu vejo esse modelo muito pobre. E vou dar como exemplo a visão de ambiente que esse modelo trabalha. Claro que é complexo trabalhar com essa questão, pensar transversalmente, transculturalmente, em as várias áreas, mas o modelo vê a questão do ambiente do ponto de vista da ecologia tradicional, talvez. Ambiente é saneamento básico, acesso à água, poluição do meio ambiente, a questão ambiental mais ampla. Mas há um momento do indivíduo
há um momento na vida das pessoas em que essa perspectiva não é individual. Ou seja, aqui o modelo trata da visão do indivíduo, enquanto sujeito, e do indivíduo enquanto coletividade. Mas há um momento do desenvolvimento humano em que o indivíduo não existe. Vocês sabem disso, né? Que é aquele momento da vida intrauterina e também o bebê até 6, 8 meses, ele não se separa da imagem materna. O bebê não sabe que ele é o José. Ele e a mãe são uma coisa una e indivisível. Ano passado eu publiquei na revista do Debate um artigo sobre isso, e tem uma política que o IFF está desenvolvendo que trabalha com isso. E o que nós fizemos para polemizar com esse conceito? Fomos buscar na psicanálise e na neurociência uma nova abordagem. Tem 3 momentos na vida do desenvolvimento humano que afetam diretamente a questão da neuroplasticidade cerebral, e que, portanto, isso é fundamental para o futuro de qualquer pessoa. Durante a gravidez, durante o primeiro ano de vida, exatamente no início da adolescência, né, onde há uma profunda transformação plástica, funcional e anatômica também. Então, na realidade, polemizando um pouco com a visão tradicional da determinação social, a visão de ambiente, teríamos que discutir ambiente desde a perspectiva de Winnicott. Winnicott foi um psicanalista inglês, pediatra, depois psicanalista, que trabalhou com crianças órfãs e trabalhou muito essa questão do ambiente emocional facilitador, ou seja, o conjunto de insights, o conjunto de espaços, não necessariamente físicos, mas principalmente emocionais, que viabilizam, sustentam ou não uma vida plena. Isso complexifica muito o que você considera por ambiente. Por exemplo, o primeiro ambiente seria a vida intrauterina. Ou seja, o Winnicott trabalha a questão da relação mãe-bebê, que seria o primeiro território vivencial. Depois, o que ele chama de mãe suficientemente boa, ou seja, não necessariamente a mãe biológica, mas aquela figura que supre todas as necessidades e demandas físicas e emocionais desse bebê, desse novo ser. Né? Pode ser o pai também. Né? E em cima do bebê, e esse bebê se inserindo na escola, na comunidade, no país, no mundo. Ou seja, o ambiente emocional facilitador seria um espaço potencial de produção de saúde e rumo ao amadurecimento individual socialmente produtivo. Então, por exemplo, todas as políticas em implementação hoje que tratam da questão da violência, né, ou da drogadição, por exemplo, estão tratando de um ponto sem olhar na gênese. Eu não conheço nenhuma política pública que pense a gênese. Pensa-se sempre em, bom, crack é uma epidemia nacional, então nós vamos internar os usuários de crack, vamos instituir uma abordagem terapêutica que o afaste da droga, e nós sabemos que a eficácia dessas abordagens é muito ruim, é baixíssima. Né? E ninguém discute, bom, mas o que causou tão mal-estar na sociedade que leva à questão da violência, da agressão interpessoal, epidemia de homicídios entre jovens, acidentes de trabalho, etc., uso de drogas, etc., etc., etc. Sem pensar este primeiro ambiente e políticas públicas que, por exemplo, deem sustentação a mulheres em situação de vulnerabilidade, de fragilidade, que pensem desde o início a questão do desejo em ter um filho, que pensem desde o início em políticas de atenção a essa mulher, seu companheiro, o pré-natal, o parto humanizado e depois esses primeiros anos de vida dessa mãe e desse bebê, sem políticas que revolucionem o olhar sobre esse período da vida, continuaremos tratando de epidemias e surtos de crack, de violência, de homicídios, indefinidamente. Então, era a última polêmica. Era isso. Muito obrigado. Estou à disposição para conversar com vocês.